Olá, pessoal, muito prazer. Eu sou o pastor Do Hyun Kim, da Igreja Missão Boa Notícia, Buenos Aires, da Argentina. Eu agradeço ao Senhor por esta oportunidade de estar com todos vocês neste momento da academia e nós iremos falar sobre a missão. Em 2001, eu fui enviado para México City e ali eu fiquei 7 anos e 8 meses servindo ao Senhor. E logo depois, em 31 de dezembro de 2008, fui enviado para Buenos Aires, Argentina. Já se passaram 12 anos que eu estou servindo o Senhor aqui na Argentina. Quando fui enviado para o México, no começo do ministério, Deus começou a trabalhar dentro do meu coração, formando o coração do missionário dentro de mim. Enquanto eu estava ministrando no México, passei por tantas coisas. Passei por problemas, dificuldades, também recebi muita graça, também experimentei muito a obra de Deus. Mas no final, passando os meus últimos anos no México, Deus começou a trabalhar muito forte no meu coração. Foi exatamente na cidade de Monterrey, do México, realizando o primeiro acampamento mundial, não pelos coreanos, mas sim pelos próprios nativos. Realmente haviam muitas situações impossíveis, mas Deus ajudou diretamente e assim pudemos realizar o acampamento mundial. O pastor Park, através do acampamento mundial, se agradou tanto em pregar o evangelho, por mais que tivesse muitas situações impossíveis. Pastor Park queria realizar o acampamento mundial naquele lugar e pregou o evangelho. E assim nós estabelecemos a nossa igreja. Porém, eu estando junto diante desse trabalho, sim, eu experimentei a obra de Deus, também eu recebi a graça, mas eu senti muito receio, porque ali não havia nenhuma condição para nós realizarmos o acampamento mundial. E estando ali praticamente por 6 meses preparando o acampamento, eu senti muitos receios dentro do meu coração. Só que o acampamento mundial que estava dentro do coração do Pastor Park trouxe muita alegria para ele, mas para mim foi um grande receio. E eu comecei a pensar muito sobre isso. Quando nós vemos no livro de Mateus, no capítulo 13, fala sobre a parábola do semeador. E lá fala sobre o campo rochoso e também fala sobre a boa terra. Esse solo rochoso, depois que semearam, depois que o sol apareceu, a semente secou e queimou. Mas na boa terra, aquela semente que foi plantada na boa terra, mesmo aparecendo o sol, pôde produzir a 30, 60, a 100 por um. Realmente assim no meu coração, esse acampamento mundial, a visita do pastor Park, também a sugestão do pastor Park em começar a escola de teologia, também ele sugeriu outras coisas e outras coisas. Toda vez que ele falava assim comigo, isso me trouxe muito receio no meu coração. E eu estava achando que eu não tinha nenhuma condição para realizar esses projetos. Eu carregava muito desse pensamento que seria impossível. Mas no final, Deus começou a trabalhar e manifestou e mostrou o meu coração igual a esse solo rochoso. Esse acampamento mundial, na verdade, iria produzir de 30 a 60 a 100 por um. Seria uma grande bênção para mim o acampamento. Mas
Quando eu fiquei diante desses trabalhos, desses projetos, pelo contrário, comecei a sentir receio, meu coração começou a ficar pesado e o meu coração ficou exausto. E no final, Deus, ele mostrou que eu sou uma pessoa que jamais poderia ministrar e missionar. E eu percebi que eu não tinha nenhuma condição para ministrar. Eu também não tenho nenhuma condição apropriada para missionar. E assim, no final do meu ministério lá no México, Deus ele mostrou que por mim jamais eu poderia ministrar e missionar. Eu, como aquele homem que encontrou com os salteadores que está em Lucas capítulo 10, quando eu fiquei naquela posição incapaz, quando eu entrei naquela situação que eu não podia fazer nada. Na verdade, desde o início do ministério, eu era essa pessoa incapaz que não podia fazer nada. Mas Deus, através da igreja, através do servo de Deus, utilizou uma pessoa como eu para missionar. Então, a missão não depende de mim, é Deus quem faz. E assim, é a igreja, é o servo de Deus que me permite missionar. Só que até então, eu achava que eu ia conseguir pelo meu esforço. Eu me esforcei para ganhar a fé, eu me dediquei para alcançar a graça, eu me esforcei em aprender o idioma, eu me esforcei para pregar para eles. E assim Deus me mostrou que esta vida na qual eu tentei pelo meu esforço faliu, deu tudo errado. E Deus mostrando que eu sou uma pessoa inadequada para ministrar e missionar. Deus quebrantou a minha autoconfiança. E esse Deus que me usou, também me guiou e me protegeu. Também a igreja, também o servo de Deus. Deus começou a estabelecer tudo isso dentro de mim. Por isso, quando eu cheguei na Argentina, não pela minha condição própria, eu ia ministrar e missionar aqui na Argentina. Essa pessoa que não tinha nenhuma capacidade e condição, Deus, através da igreja que me enviou, também através da fé do servo de Deus, por esta fé, Deus me enviou para a Argentina. E assim, no dia 31 de dezembro de 2008, nós chegamos na Argentina. E durante todo esse tempo eu recebi muita graça de Deus, também experimentei o poder de Deus. E nesta academia eu queria compartilhar com todos vocês. Primeiro, vamos procurar um versículo da Bíblia que está em Atos capítulo 1, no versículo 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Aqui, neste versículo, está dizendo que não sou eu que vou fazer. Se o Espírito Santo descer sobre vós, recebereis poder. Sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Deus não permitiu com que eu ministrasse e missionasse com as minhas condições, mas pelo Espírito Santo, Deus me permitiu missionar e Deus me deu poder para ministrar. Realmente eu, dentro do meu coração, essa vida na qual eu tentei pela minha força, exatamente eu vi que foi um fracasso. E agora eu não quero viver mais por mim. Deus cortou a minha autoconfiança e através da fé de Deus que me enviou e também através da fé da igreja, Deus me permitiu ministrar e abriu caminhos para eu missionar.
Por isso, no dia 31 de dezembro de 2008, junto com a minha família, cheguei em Buenos Aires, na Argentina. E naquele tempo, dentro do meu coração, eu senti, eu devo continuar com os projetos do acampamento mundial. Assim eu posso convidar o pastor Parque. Também, Coral Graças virá para louvar a Deus se nós realizarmos o acampamento mundial aqui, como se fosse a boa terra, mesmo aparecendo o sol. Podemos produzir a 30, a 60, a 100 por um. Depois que Deus me revelou que eu sou igual a esse solo rochoso, mas agora, Deus me transformou para uma boa terra. Por isso, eu estando aqui, quero receber o pastor Parque. Se eu puder realizar o acampamento mundial, eu também vou sobreviver. A nossa igreja também vai viver. Esse país também vai viver. Por isso, eu sei que a igreja era pequena e a gente não tinha nenhuma condição para fazer um mega evento. Mas, diante de Deus, eu ganhei muita esperança em poder realizar o acampamento mundial na Argentina. E com esta esperança, esperando diante do Senhor, Deus, por um milagre, em 2011, nós também recebemos o Pastor Parque, também o Coral Graças, nós realizamos o acampamento mundial. E assim, dentro do meu coração, esse acampamento mundial era a nossa vida. Esse acampamento mundial vai nos salvar. Eu sei que a gente passou por tantas situações impossíveis, mas realizando o acampamento mundial, eu pude experimentar o poder de Deus. Também em 2012, nós realizamos o acampamento mundial no segundo melhor teatro da Argentina. E quando, naquele ano, a igreja da Argentina tinha mais ou menos 100 membros, contando com as crianças, nós alugamos esse teatro com a capacidade de 2.300 pessoas e realizamos o acampamento mundial. A nossa igreja só tinha 100 membros e também a gente não recebeu apoio de outros países vizinhos. Mas quando nós realizamos o acampamento mundial, também a gente não recebeu ajuda dos missionários vizinhos. Também os irmãos das outras igrejas de outros países também não vieram para participar. Mas realizando o acampamento mundial, a gente não tinha nenhuma condição, mas se o pastor Parque vier junto com o Coral Graças, certamente essa igreja vai viver, essa nação vai viver. E assim, quando nós começamos a realizar o acampamento mundial, começando em 2011, sim, naquele tempo a nossa igreja não tinha muitos membros, mas Deus enviou muitas pessoas para a nossa igreja. E também, em várias emissoras, começaram a publicar as notícias do acampamento mundial aqui na Argentina. E assim, muitas pessoas escutaram o evangelho e receberam a salvação. E depois que acabou o acampamento mundial, eu convidei todas as pessoas que receberam a salvação naquele acampamento para subirem no palco da igreja. E ali eu contei, e eram 50 pessoas. E eu pensei, como que eu poderia pregar o evangelho naquele ano, alcançando 50 pessoas salvas e conectadas com a igreja? Mas, começando esse projeto do acampamento mundial, depois que Deus permitiu eu pregar o evangelho, Deus trabalhou muito forte dentro da igreja. E assim, Deus permitiu 50 novos irmãos dentro da igreja em 2011. Também em 2012, em 2013, em 2015 também, continuamente fazendo esse projeto do acampamento mundial.
A cada ano, de 50 a 70 pessoas novas, Deus permitiu dentro da igreja. Num tempo tão curto, muitas pessoas receberam a salvação. E assim, a igreja estava perplexa, estava com muitos problemas no início, mas enquanto nós estávamos realizando o acampamento mundial, Deus permitiu muitos irmãos novos para a salvação. Também o pastor Park visitou a nossa igreja. E todas as vezes que ele visitava a nossa nação, Deus trabalhou muito forte. E também em 2015, na cidade de La Plata, realizamos o acampamento mundial. E também nós alugamos o maior teatro, Gran X, e convidamos todos os cidadãos argentinos. E ali nós fizemos a cantata de Natal do Coral Gracias. Vieram tantas pessoas, por isso nós tivemos que fazer em 2 turnos a cantata de Natal, no período da tarde e no período da noite. Deus permitiu milhares de argentinos para assistirem à cantata, ficaram muito felizes. E também Deus deu a graça deles ouvirem o evangelho através do pastor Park. E também em 2018, nós fizemos o acampamento mundial no Teatro Ópera. E assim, foi muito difícil, mas a cada ano realizando o acampamento mundial, pastor Park, junto com o Coral Gracias, todos os anos visitando a Argentina, Deus permitiu muitas pessoas para receberem a salvação. Deus trabalhou muito forte. E assim, entre essas pessoas que receberam a salvação durante esses acampamentos mundiais, tiveram pessoas que vieram de outras regiões aqui da Argentina. E essas pessoas voltando para suas cidades depois da salvação, Deus permitiu nós estabelecermos as nossas igrejas nessas regiões. Por isso, em 2014, nós abrimos a nossa igreja em Santiago del Estero e enviamos um evangelista para esta cidade. E depois, em 2016, 2017, 2019 e também até em 2020, continuamente Deus permitiu nós estabelecermos as nossas igrejas nessas regiões da Argentina. Esta foto que vocês estão vendo agora são os nossos evangelistas nativos da Argentina. Realmente até hoje, Deus permitiu alguns irmãos para entrarem no seminário, estão recebendo treinamento para se tornarem evangelistas. Também, os nossos seminaristas estão recebendo a graça de Deus para se tornarem grandes pregadores do Evangelho. E também, estando aqui, um dia, eu encontrei uma senhora que mora lá em Ushuaia. Eu não conhecia muito bem esta região de Ushuaia. Ushuaia, dizem que é a ponta final da América do Sul. É uma ilha. E dizem que esta cidade tem um apelido que diz que é o fim da terra. Eu não sabia que os confins da terra estavam na Argentina. E as pessoas que viviam nesta cidade, no finalzinho da América do Sul, diziam que era os confins da terra, o fim da terra. Diziam que era uma cidade lá no final das terras da América do Sul. E assim, uma senhora que morava nesta cidade me convidou para conduzir uma conferência bíblica e ali também algumas pessoas receberam a salvação. Como o versículo que eu li para vocês: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e serei as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra.
Esse confins da terra é a cidade de Ushuaia. E assim, todos os anos eu levo os missionários temporários para conduzir a conferência bíblica nesta cidade. E sempre Deus permitiu almas preparadas para pregar o Evangelho. E Deus nos ajudou nesta evangelização. E eu senti que pregar o Evangelho até os confins da terra foi da vontade de Deus. Se o Espírito Santo descer sobre vós, vocês serão as minhas testemunhas até os confins da terra. E Deus está permitindo esta graça para que possamos pregar o Evangelho até os confins da terra. Eu senti que Deus está abrindo caminhos para nós. Como vocês estão vendo nas fotos, Ushuaia é uma cidade muito agradável. Se vocês olharem aqui, tem os icebergs que estão fluindo para o Polo Sul. Também ali podemos encontrar pinguins. E também tem muitos pontos turísticos. Como vocês estão vendo na foto, tem esse farol que está na ponta final da América do Sul. E ali também Deus permitiu a cada ano realizar a conferência bíblica lá no finalzinho da terra, no finalzinho da América do Sul. Deus permitindo essas conferências bíblicas, Deus permitiu muita graça. Também Deus abriu um caminho para nós estabelecermos a nossa igreja. Deus permitiu um local, Deus permitiu pessoas para nos ajudarem. E assim, estabelecemos a nossa igreja e agora nós estamos pregando o Evangelho em Ushuaia. De novo, muitas pessoas viajam para esta cidade para fazer turismo, mas as pessoas que moram naquela cidade estão vivendo sem esperança, já que o clima é muito frio. É uma região que tem o maior índice de suicídio na Argentina. E o Evangelho de Deus entrando nesta região, muitas pessoas estão recebendo a salvação e também estão servindo ao Senhor. Também, eu sei que não é o fim da terra, mas subindo um pouquinho desta cidade, Deus permitiu nós conduzirmos uma outra conferência bíblica. E para que as pessoas possam olhar essa cadeias de montanhas de gelo. Ali também, a cada ano, muitos turistas visitam esta cidade. E um dia, eu estava fazendo uma conferência bíblica daquela cidade e o prefeito participou da conferência e ele falou comigo: pastor, eu vou oferecer um terreno para você. E aqui o Senhor pode construir uma igreja e que o Senhor possa pregar a palavra de Deus para os jovens e para os cidadãos dessa cidade que estão vivendo sem esperança. E quando o prefeito disse isso para mim, eu agradeci muito a ele. Mas, para falar a verdade, eu não estava acreditando que realmente ele daria esse terreno para nós. Só que depois de um ano, ele deu um terreno muito grande para nós. E assim, nós não tínhamos condições para construir uma igreja. Por isso, nós recrutamos irmãos aqui da igreja de Buenos Aires e junto com os missionários temporários, nós fomos para esta cidade para construir a igreja e assim levou um ano para levantar essa igreja. E agora se tornou a igreja mais bonita daquela cidade. Se vocês olharem aqui nessas fotos, Igreja Boa Notícia, e também colocamos a placa da IYF e colocamos num local visível para todos. Também Deus permitiu realizar as conferências bíblicas em Ushuaia, o acampamento de inglês. E assim, Deus abriu muitos caminhos para pregarmos o Evangelho. Em 2017, pela primeira vez, nós realizamos uma conferência bíblica para os chineses. Convidamos o missionário Quang Bo Li,
que ministra em Hong Kong. Enquanto nós estávamos realizando esta conferência bíblica, muitos chineses que moram na Argentina se conectaram conosco. E assim nós estabelecemos uma igreja para os cidadãos chineses aqui de Buenos Aires. E a partir de 2016, começamos a dar palestras de educação emocional, seja nas escolas, nas penitenciárias. Começamos os trabalhos da educação emocional. E assim, Deus permitiu muitas portas abertas para este projeto. Também, aqui na Argentina, convidamos todos os irmãos coreanos que moram na América Latina. E a cada ano nós realizamos um retiro espiritual junto com eles. Em 2018, novamente recebemos o Pastor Park e na capital da Argentina, em Buenos Aires, nós realizamos o acampamento mundial e também realizamos o Congresso de Líderes Cristãos, o CLF. E naquele ano também muitos pastores estiveram conosco, escutaram o Evangelho e receberam a salvação. Eu recebendo o Pastor Park, enquanto nós estávamos realizando esses eventos, a cada momento, a cada ano, Deus permitiu 50 pessoas, 70 pessoas. Deus começou a aumentar o número de membros da igreja. E a nossa igreja lá da capital, num tempo tão curto, ficou tão apertada de tanta gente. E assim, quando chegava os domingos, a igreja estava lotada ao ponto de congestionar a escada. E também, já que a gente não havia outro espaço, estava tão lotado ao ponto de... era difícil até de respirar. Deus permitiu tantos irmãos dentro da igreja. E assim nós sentimos a necessidade de comprar um terreno. Por isso, em 2018, quando o Pastor Park visitou a nossa igreja, o Pastor Park visitou o nosso terreno que a gente tinha feito o contrato. Ele viu o terreno e o Pastor Park, ele disse que no próximo acampamento mundial nós vamos realizar neste terreno. Também ele disse que nós iríamos fundar a Missão Center aqui da América Latina, aqui em Buenos Aires. Também vamos abrir escolas técnicas. Também vamos abrir escola de música. Também vamos abrir escola de teologia aqui neste terreno. Dentro do nosso coração, Pastor Park, ele visitou o nosso terreno e todas essas palavras que ele disse para nós, eu tenho a certeza que Deus vai cumprir todas essas palavras. Isso entrou no nosso coração. E naquele dia o Pastor Park, ele orou assim, declarando a bênção de Deus para todas as pessoas que pisarem neste terreno. E esta oração começou a atingir o coração dos irmãos. E todos tiveram o mesmo sentimento. Todas as pessoas que pisarem neste terreno serão abençoadas. E assim, começamos a convidar as pessoas para pisarem neste terreno. E a cada ano, Deus permitiu mais 100 pessoas novas. Só que, no ano passado, a gente não pôde realizar os cultos por causa da pandemia. Mas até então, Deus permitiu 100 pessoas novas aqui no nosso novo terreno. Conforme essa foto que vocês estão vendo, a extensão territorial é de 18 hectares. Deus permitiu esse terreno muito grande para nós. E também eu quero dar um testemunho para vocês. Quando Deus deu esse terreno para nós, eu estava num grande conflito. Quando a gente foi fazer o contrato, realmente esse terreno tinha muitos problemas. Na verdade, esse terreno pertencia à municipalidade de Buenos Aires. Na verdade, esse terreno
pertencia ao município de Buenos Aires, só que a localização desse terreno não ficava dentro do município de Buenos Aires, ficava em outro município e também havia um outro problema que uma pessoa cuidava desse terreno por 40 anos e ele acabou tomando posse desse terreno. E assim, mesmo com todos esses problemas, a gente fez o contrato e nós entramos no terreno. E no meu coração, eu pensei, um dia o pastor Park, ele pregou a palavra do livro de Esther. Vamos ler em Esther capítulo 4. Vamos ler capítulo 4. Esther capítulo 4. Vemos que Esther disse assim na frente do rei. 16. Vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia, eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, pereci. Um dia, eu escutando a pregação do pastor Park, Esther disse, se Deus não me ajudar, ela estava numa situação que ela iria morrer. Se o rei não a aceitasse, se ele não estendesse o cetro de ouro, certamente ela iria morrer. E ela estava na frente do rei Assuero. Se Deus não desse a graça para ela naquele momento, se o rei não tivesse chamado ela, ela iria morrer. Mas quando o rei Assuero viu a Esther, diz que ele viu a rainha tão formosa, tão agradável. E um dia, escutando essa pregação do pastor, quando esta rainha ficou diante do rei Assuero para pedir ajuda, e o rei perguntou, qual é o teu pedido? Ele disse, eu darei a metade das minhas províncias para você. E assim, no meu coração eu pensei, nossa, o pastor Park viveu diante de Deus com este mesmo coração da Esther. Esse coração que se Deus não me ajudar, certamente eu vou morrer. Por isso foi uma pessoa que realmente necessitou mais da graça de Deus. E assim ele viveu. E Deus deu tamanha graça para o pastor. Deus abençoou a vida do pastor. Assim também, se eu receber o coração do pastor Park, se eu viver com este coração, certamente, já que eu também, se Deus não me ajudar, eu vou morrer. Eu sou uma pessoa que mais necessito da graça de Deus. Assim também, Deus dará sua graça para mim. Senti que Deus dará a sua misericórdia. Por isso, por mais que era um terreno com muitos problemas, se Deus não me ajudar, eu vou fracassar. Por isso, se eu viver diante de Deus como esta pessoa que precisa da sua graça, assim como Deus abençoou a vida do pastor Park, chegando até aquela posição na qual, se Deus não me ajudar, certamente eu vou fracassar. Assim como ele recebeu a graça de Deus, eu também, se eu ficar nesta posição, certamente eu também serei abençoado. Mesmo sabendo que esta terra tinha tantos problemas, eu fiz o contrato e continuamos com o trabalho. E assim, Deus permitiu muita graça, graças que eu nem estava imaginando. No começo, a gente queria comprar somente 6 hectares desse terreno. Mas agora Deus permitiu muita graça. E assim a gente pôde comprar 18 hectares desse terreno. Vocês estão vendo agora esta foto, esse terreno plano.
E ali nós estamos construindo a nossa igreja. E neste lugar, em 2018, o pastor visitou a nossa igreja em fevereiro. E no mês de abril do mesmo ano, a igreja ainda não estava construída completamente. Mas neste salão, nesta igreja, nós realizamos um retiro espiritual. Fazendo o retiro espiritual, aí a gente pôde sentir que realmente aquele terreno era muito bom para nós. A partir daquele mês, nós deslocamos o nosso culto, que era na capital, para este lugar. E assim, junto com os irmãos, nós fizemos a construção da igreja. Às vezes, começando de manhãzinha até de madrugada, trabalhamos junto com os irmãos sem descansar. Já estamos no 3º ano da construção. Na verdade, neste ano de fevereiro, estava planejado de receber o pastor Park para realizar o acampamento mundial. Estávamos preparando para isto. Mas quando o pastor Park visitou aqui, não havia esta igreja. Mas depois que o pastor orou, Deus permitiu muita graça para nós. E assim a gente pôde construir a igreja. E também, Deus permitiu muitos irmãos que nos ajudaram. Deus permitiu muitas ofertas. E assim, durante a pandemia, a gente pôde continuar com a construção. Fizemos a casa pastoral. Também fizemos alguns alojamentos para receber os irmãos. E assim, Deus permitiu uma igreja tão bonita para nós. E assim, livremente, a gente pôde fazer os cultos, os nossos eventos aqui neste terreno. Também aqui fizemos as academias, o acampamento de inglês. Fizemos muitas atividades neste local. Até então, a gente estava grato a Deus, mesmo com aquela igreja pequena. Também passamos por alguns problemas. Começamos a ter problemas com os nossos vizinhos. Mas agora aqui, sem nenhum desses problemas, a gente pôde fazer todas as nossas atividades. Deus nos deu essa graça. Agora, atualmente, esta é a frente da nossa igreja. Praticamente está completa a construção. Daqui para frente, neste terreno, nós queremos fazer outras construções, conforme vocês estão vendo. Especialmente, outra coisa que me deu muita gratidão, quando nós estávamos construindo a igreja, nós recrutamos muitas pessoas para fazer a construção. Sim, é lógico que não vieram pessoas que tinham bons empregos para ajudar na construção, especialmente pessoas que usavam drogas por mais de 10 anos. Esses tipos de jovens, os drogados, também criminosos. Esses tipos de pessoas começaram a receber a salvação. E essas pessoas ajudaram na construção da igreja. E Deus transformou a vida dessas pessoas. Um irmão, antes, na vida dele, ele usava drogas, ele era traficante, também ele roubava bancos. Ele recebeu a salvação e foi transformado. E agora ele é evangelista. Outro jovem, o irmão Fabian, depois que recebeu a salvação, a vida que ele tinha antes, ele roubava, era traficante, ele se livrou dessa vida. Enquanto ele estava construindo a igreja, ele foi transformado, ele se casou e agora está junto conosco. Também está recebendo treinamento com a esperança de ser um grande evangelista.
Também o nosso amigo Ivan, quando ele era mais jovem, chegou a matar uma pessoa, sempre vivia fugindo. Era um amigo que vivia nas trevas, mas recebeu a salvação. Mas participando da construção, agora ele tem essa esperança de se tornar um evangelista. Não somente esses nossos amigos, agora eu tenho muitos irmãos que estão comigo do meu lado. Eram pessoas que tinham uma vida muito má, foram abandonados, tiveram essa vida nas trevas, mas agora se livraram dessas vidas, estão servindo o Evangelho. Deus permitiu uma vida muito abençoada. E assim, eu não ganhei somente uma nova igreja. Deus permitiu muitos irmãos novos, salvos, também eles foram transformados. E Deus permitiu essa graça. Especialmente em 2018, nós fizemos o Congresso de Líderes Cristãos, o CLF, em Ushuaia, ali nos confins da terra. Ali também, Deus permitiu muitos pastores. Fizemos o CLF e também, em 2019, nós estabelecemos a escola de música Sessori. E assim, muitos estudantes, mais de 100 estudantes, se matricularam na nossa escola e agora estão aprendendo a música. Especialmente em 2019, recebemos o pastor Min Charlim e aqui fizemos uma conferência, fizemos o CLF, fizemos vários eventos. Especialmente, nós entramos numa igreja que não faz parte da nossa denominação. Fomos convidados por esta igreja, algo que foi incrível, inédito, e ali realizamos uma conferência bíblica. Também nessa nova igreja que nós construímos, nós fizemos o Retiro Espiritual Nacional. Deus permitiu muita graça para nós. E também, outra coisa especial, quando nós fomos para Ushuaia, nós fizemos encontro com o vice-governador de Ushuaia e ele convidou o Coral Graças para realizar um concerto musical aqui em Ushuaia. Realmente Deus, já que a sua vontade é pregar o evangelho até os confins da terra, Deus abriu novos caminhos que nós não estávamos imaginando. E assim, eu vi Deus abrindo novos caminhos para o Evangelho. Se o Espírito Santo descer sobre vós, recebereis o poder. Serei as minhas testemunhas desde Jerusalém até a Judéia, até Samaria, até os confins da terra. Deus disse essa palavra para nós. Então, a missão, não sou eu quem faço. É o Espírito Santo quem faz, é Deus quem faz. Através da igreja, também através da condução do servo de Deus, podemos missionar. Realmente dentro do meu coração, eu queria missionar conforme a minha força, mas Deus me permitiu o fracasso. Deus terminou com esse meu esforço. E agora, não pela minha força, mas através da igreja, através do seu servo, Deus me conduziu para que eu pudesse missionar. E assim eu pude experimentar esta graça de Deus. E sabe qual é o principal obstáculo dentro da missão? Quando eu quero fazer, quando pensamos que podemos fazer pelo nosso esforço, por causa desse coração, o trabalho do evangelho é bloqueado. E assim Deus ele me revelou que esse é o principal obstáculo e o principal problema dentro da missão. E quando eu percebo que eu sou incapaz, e depois que eu reconheci que eu não tinha nenhuma condição, nenhuma capacidade para missionar e ministrar, estando aqui na Argentina, com este coração, a cada ano eu pude experimentar o poder de Deus.
Especialmente nesse momento, nós estamos preparando para o acampamento mundial. Sim, precisamos de novas instalações aqui neste terreno. Precisamos construir a cozinha, banheiros. Estamos fazendo esses trabalhos. No começo, humanamente vendo, era algo impossível. Só tínhamos condições impossíveis. Mas dentro do meu coração, o pastor, ele disse, se Deus não me ajudar, eu sou uma pessoa que somente posso fracassar. Por isso, eu sou uma pessoa que mais preciso da graça de Deus. Pastor Park viveu com este coração. E esse testemunho do pastor se tornou meu testemunho. A vida do pastor se tornou a minha vida. Eu também, se eu viver com este mesmo coração do pastor, certamente Deus, assim como Deus trabalhou na vida do pastor, também, igualmente, Deus irá trabalhar na minha vida. Por último, vamos ler um versículo da Bíblia em Gálatas capítulo 2. Livro de Gálatas, capítulo 2, versículo 8, diz assim: Pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão também operou eficazmente em mim para com os gentios. Realmente, assim como Deus trabalhou eficazmente em Pedro, também trabalhou eficazmente em mim para com gentios. Apóstolo Paulo, foi o testemunho dele. Deus, assim como Deus trabalhou na igreja, assim como Deus trabalhou eficazmente no seu servo, igualmente, também trabalhará em mim. E eu posso ver que Deus está cumprindo essas promessas na minha vida. Realmente eu tinha um coração diferente do coração do pastor, diferente da igreja. E eu tinha a minha vida espiritual, meu próprio ministério. Eu até agora tentei missionar com a minha própria força. Mas Deus fez com que tudo desse errado na minha vida. Deus destruiu com tudo depois que eu fracassei completamente. Deus me livrou desse caminho onde eu dependia da minha força. Deus me fez abandonar a minha própria vida espiritual. E assim como o pastor Park se colocou diante de Deus, dizendo, se Deus não me ajudar, eu vou fracassar. Deus me permitiu entrar nesse caminho. E assim, o pastor, ele não tolerou nenhuma situação. Somente ele viveu conforme o que está escrito na Bíblia. Assim como o pastor, ele teve essa vida concentrada na palavra. Assim também na minha vida, Deus não permitiu com que eu seguisse a situação que eu estava enxergando. Deus me permitiu escolher a fé centralizada na palavra de Deus. Deus me permitiu entrar neste caminho. E quando eu vivi reconhecendo a Deus e dependendo somente de Deus, o mesmo Deus que trabalhou na Bíblia, igualmente trabalhou na minha vida. E essa vida que eu tenho hoje, posso sentir que Deus estava comigo. Para mim, a missão não sou eu quem faço, é Deus quem faz, é o Espírito Santo, é a igreja quem faz, é o servo de Deus quem trabalha por mim. Eu joguei fora a minha força, joguei fora o meu próprio coração. Deus me permitiu estar junto com a igreja, enquanto eu estava com o mesmo coração do servo de Deus. Deus trabalhou muito forte. Assim também, na vida de vocês, igualmente, eu creio que Deus vai trabalhar. E sinto que Deus deseja isso enquanto eu estou vivendo aqui na Argentina. A cada momento, Deus deu felicidade no meu coração.
E com este coração onde reconheço que se não for por Deus, eu não posso fazer nada. Eu vivi com este coração. E assim Deus me permitiu muita bênção e muita graça. Depois que eu fracassei missionando lá no México, através disso, Deus formou um novo coração de um missionário dentro de mim. E agora, enquanto eu estou aqui na Argentina, eu estou missionando não pela minha força, mas pelo Senhor, através da igreja, através do coração do servo de Deus. Estou missionando com este coração. E assim, eu pude ver Deus permitindo muita bênção na minha vida. Não importa quem seja, que vocês não olhem para si, possam depender de Deus. E por esta fé em Deus, se vocês pregarem o Evangelho, certamente Deus vai trabalhar. Eu acredito nisso. E também eu agradeço a todos que estiveram comigo nesta academia. Obrigado.